Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro eu li para uma disciplina na faculdade. Vim conversar sobre as minhas impressões, um pouquinho do enredo e alguns temas que nós debatemos em sala que pode ser interessante para vocês também. A minha edição é essa daqui da Rocco, que é uma edição comemorativa. Ela tem essa jacket que é meio transparente e a capa é dura. E aqui nós temos, além do texto, alguns manuscritos da Clarice, inclusive a capa, e dentro também. Eu vou deixar passando algumas imagens para que vocês possam ver. É uma edição que tem um valor elevado, mas que eu consegui comprar em promoção. Então, de vez em quando entra aí por 30, 40 reais. Mas qualquer livro, tá? Eu sei que essa daqui eu acho que é a terceira edição, mais ou menos, desse livro, que vocês vão conseguir encontrar. Todas são da Rocco e todas terão o conteúdo, né, completo ali do livro, que é um livro super curto. Esse foi o último livro escrito e publicado pela Clarice Lispector. Ele saiu em 1977, que foi o ano de sua morte. Clarice, que foi uma autora, jornalista ucraniana, mas que veio com a sua família aqui para o Brasil super jovem. Então, nós até a consideramos aí brasileira, mas toda a sua produção literária foi em língua portuguesa. Então, ela faz parte da história da literatura brasileira do século XX. Então, aqui nós temos a história da Macabea. Esse livro ele já foi adaptado para um filme, inclusive está disponível aqui no YouTube, o filme completo. Eu achei super bem adaptado, porque é um livro difícil. Os livros da Clarice, eles são super introspectivos, psicológicos, e nós até falamos sobre isso com a professora, porque conseguir adaptar esse tipo aqui de história é muito difícil, mas eu gostei bastante. Achei que os atores, eles são parecidos com o que eu imaginava ao ler o livro, né? Eu nem sabia que tinha adaptação, na verdade, quando eu fui ler. Então foi uma bela surpresa. O enredo em si, ele é simples. Nós seremos apresentados a uma mulher nordestina, como o narrador gosta de pontuar aqui no início, e ela não tem muitas ambições, muitas vontades, é uma pessoa que vai vivendo com pouco, uma pessoa pobre. Ela encontra com um homem com quem passa a se relacionar, e o legal de acompanhar é a forma como ela se relaciona, não só com ele, mas com as amigas, as mulheres com quem ela divide ali a casa, com o chefe. Ela é aquela pessoa que tudo tá muito bom, tudo tá muito bem, não consegue se impor, nem ter vontades, nem esperanças, nem nada. O mais legal realmente desse livro, na minha opinião, é a forma como ele é narrado. Não se assustem com o tamanho, tá? É porque essa edição realmente tem esses extras, mas ele é um livro de aproximadamente ali 100 páginas. Logo no início nós temos a dedicatória do autor. E como vocês vão reparar, aqui tem, na verdade, Clarice Lispector. Por quê? Porque a Clarice ela faz uma grande brincadeira. Aqui o nosso autor é o Rodrigo S.M. É um homem que está tendo dificuldades em contar essa história, mas que ao mesmo tempo ele precisa colocar para fora. Ele encontrou essa mulher, essa nordestina, e ele precisa falar sobre ela. Então a Clarice ela vai brincando aqui, fazendo provocações ao romance realista e ao romance naturalista. Ela faz uso desse autor, desse narrador homem, para trazer diversos estereótipos para a narrativa, como por exemplo, que para narrar esse livro precisaria ser um homem, já que uma mulher choraria piegas. Ela vai sempre brincando com o que é definido como padrão, como molde, como a forma que precisa ser narrado cada um desses romances. Então, esse autor, que na verdade é Clarice Lispector, como ela gostou de brincar já aqui, ele vai sempre perguntando, nossa, será que eu preciso colocar algum acontecimento agora? Será que isso aqui está real o suficiente? Ou eu teria que me despir e me vestir com roupas rasgadas para sentir na pele o que é ser um pobre, que é exatamente o que pregavam os naturalistas, que você só conseguiria descrever com exatidão uma experiência que você viveu. E ao mesmo tempo que ela ironiza isso, ela também demonstra os estereótipos que muitos autores utilizavam, né, de classe média alta, como se eles quisessem representar um pobre.
mas são sempre pobres, extremamente estereotipados. E ela traz isso na Macabeia e no Olímpico, que é esse homem com quem a Macabeia irá se relacionar. Mais ou menos ali na metade do livro, eu acho que é quando ela encontra com ele. Nessa edição aqui, tá na página 53, um trechinho em que o narrador fala assim: de uma coisa tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira, que na certa está tão viva quanto eu. E o realismo tem muito disso, de querer representar personagens que são tão reais que nós poderíamos encontrá-los na rua. E o autor, ele vai brincar bastante com isso, né? Esse narrador, que também é o autor, que na verdade é um personagem. E a forma como ele descreve a Macabeia é muito bacana. Eu vou pegar aqui o trechinho para ler para vocês. Aqui na página 49 ele fala assim: mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubra-o agora, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Antes, ele também fala que quando menino, ele mesmo se criou no Nordeste, porque ele quer trazer essa ideia de que ele conhece a realidade de quem ele está escrevendo. E quando a Macabeia encontra com o Olímpico, ele fala que é um encontro dos nordestinos, e ele traz toda essa ideia de que é o nordestino que fala, eu acredito que seria, né, o Caba da Peste, mas ele coloca aqui como Caba Safado, que tem a questão de ser violento, da faca. O Olímpico é um homem que o sonho dele é ser açougueiro, ele já matou um, ele gosta de perfurar a carne com a faca, por isso, inclusive, gostaria de ser açougueiro, tem esse sonho. E na página 73, ele narra esse encontro, né? O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele sempre coloca a Macabeia como essa mulher que não faz o asseio, que não é limpa, que no trabalho ela é estúpida, o chefe está sempre reclamando porque ela é datilógrafa e ela não sabe ler, ela vai fazendo letrinha por letrinha, ela deixa o papel sujo, borrado, então ela é essa pessoa incompetente e a todo momento ele vai desqualificando a protagonista que ele mesmo criou e que ele está contando a história pra gente. Tem também a questão do personagem problemático, né, que nesse livro a Clarice trouxe sendo o próprio narrador. Esse personagem que não deixa nem a história fluir. Ele está a todo momento problematizando e trazendo a situação para ele. Ele fala bastante sobre ele mesmo. Por isso, inclusive, que eu estou focando nesse personagem aqui na resenha, porque é algo muito presente. No início do livro, não se assuste, porque ele vai passar páginas e páginas falando dele mesmo. E a gente fica meio sem entender para onde tudo vai levar. Não é um livro de escrita difícil, como muitos pensam, né, os livros da Clarice. Ele é muito reflexivo. Ela vai trazer aqui, né, vai pôr em xeque a ideia lá da filosofia do Kant, do que é experiência. Aqui ela cria uma nova ideia de experiência, de que depois dessa leitura, né, durante essa leitura, nós somos imersos em uma coisa totalmente diferente do que se entendia quando o Kant falava ali dessa história. Eu não domino essa área, mas de que a experiência era reduzir, né, o real ao racional ou o inverso. Então, ela muda completamente essa ideia que ela influenciou bastante esse novo conceito, né, de experiência, desse personagem que ele sofre e a todo momento ele se coloca também como Macabeia. Ele fala em um determinado momento aqui que ele também é essa mulher. Quando Macabeia se olha no espelho, ela enxerga um homem de barba, não um homem, uma pessoa, né, ele fala, de barba, que ele está se referindo a ele a todo momento. Então, ao mesmo tempo em que ele se afasta da Macabeia, ele também é ela em si. Eu achei extremamente, assim, eu achei muito gostoso fazer a leitura desse livro. É um livro que emociona muitas pessoas, ele engole você, é muito difícil parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer com essa mulher. Ela tem o emprego dela é ameaçado, né, que ela vai ser demitida, porque ele sempre coloca ela como essa pessoa incompetente, mas algo acontece e ela começa a ter esperança de uma vida melhor, começa a vislumbrar
algo melhor para ela, começa a enxergar que a vida dela não é tão boa quanto ela imaginava a partir disso. E o final, ele é algo que eu acho que a gente já espera ao longo da leitura, não sabe muito como que o autor vai trabalhar para poder a personagem chegar nesse desfecho, mas a gente vai a todo tempo imaginando. E algo que foi falado em sala e que eu achei bem interessante é que tanto o narrador como o Olímpico, eles são homens muito parecidos na forma como tratam a Macabea, como tratam as outras pessoas, né? São homens grosseiros, rudes. Ela encontra também com um médico em determinado momento que ela vai, porque ela é super magrinha, a alimentação dela é horrível, ela só come hot dog com Coca-Cola, porque é o que é barato, é o que ela pode pagar, ela não entende muito bem. E em determinado momento ela precisa ir ao médico por conta disso, né, dessa má alimentação, da saúde. E o médico, ele segue o mesmo estereótipo ali desse homem, né, que foi criado, obviamente, pela Clarice Lispector. E há quem veja a Clarice nessa narrativa como sendo a autora, mas a forma como o narrador trata a Macabea é impossível que seja a própria Clarice, né? Aqui ela está realmente estereotipando esse homem que se sente superior a todo momento a ela, que a gente não pode confiar na forma como ele descreve a Macabea, como ele coloca ela como esse ser, quase como um ser irracional, que não sabe dialogar, que não sabe falar sobre nada. Em um dos encontros dela com o Olímpico, eles chegam a entrar em uma loja de ferragens e ela não tem muito o que falar, ela se acha desinteressante, sem conteúdo. Então ela diz, tipo, ai, eu gosto de pregos e parafusos, e você? Tem esse tom um pouco irônico, mas que na verdade é extremamente triste. É um livro que às vezes você pode até se pegar sorrindo um pouco, mas na verdade ele faz com que a gente reflita muito sobre esse papel, né? Sobre como o pobre, principalmente como o pobre é representado na literatura. Tem uma parte aqui, eu estou na página 59, que ele narra que ela era cezideira, que é aquele trabalho de costura, de remendar roupa velha, né? Aí narra um pouco que ela cerzia essas roupas, mas que seria muito mais feliz se pudesse costurar cetim, uma coisa mais luxuosa. Aí ele coloca entre aspas, porque é um comentário do próprio narrador. Ele fala assim: ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco dessa moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva. Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me recompensar? Já sei, amando o meu cão que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Isso daqui nós também debatemos um pouco em sala, essa ideia que o rico, né, classe média alta, tem de se questionar por que os pobres não reagem, por que eles são tão dóceis, tão mansos. Isso é um pensamento extremamente elitista, né, de pessoas que não conhecem a realidade dos pobres. E ela traz a todo momento esse tipo de comentário vindo do narrador para a Macabea, de por que essa mulher é tão conformada com a vida que ela tem. E ela sempre... Ai, gente, eu achei maravilhoso, sabe? Esse tipo de comentário, essa sacada dela de trazer um narrador machista desde o início, falando que precisaria ser um homem para narrar uma história dessa, porque uma mulher não seria capaz. E tem aqui também a questão da precariedade, né? Ele fala assim, na página 60, ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o quê, com ar de se desculpar por ocupar espaço. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas, chamava-se panos. Diziam que vinha do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó e se ficava meio caiada, era meio que o par de certo. Ela era toda um pouco encardida, pois raramente se lavava. De dia usava saia e blusa, de noite dormia de combinação. Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murriento. E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto, entre as manchas, tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava, ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio. A completa descrição da precariedade, né? Esses panos são aquelas manchinhas que às vezes as pessoas têm,
que realmente precisa ser tratado, né? Quando fala que ela ficava um pouco caiada, que ficava um pouco manchada mesmo. E a todo momento ele descreve a personagem dessa forma. Essa pessoa que ele fala que precisa muito contar pra gente a vida. Ele tá a todo momento rebaixando ela, é quase como se ela fosse um sub-humano. E nós vamos criando, né? Imaginando como que ela seria, como que ela fala, como que ela não reage, né? Mas como que ela tenta se comunicar. Aí ele fala assim: há poucos fatos a narrar, eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Realmente é um livro que não tem tantos acontecimentos. O legal dele é você experienciar essa brincadeira da narrativa, da comparação com esses outros tipos de romance, com até quase que uma sátira, né, que ela faz. Tem uma parte que eu acho muito legal que ele fala assim: achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa ideia de que ela vivia devagarzinho, aos pouquinhos ali, até mesmo com medo de o que aconteceria se ela se atrevesse a ser feliz, a viver de verdade. É realmente muito triste, é uma realidade que algumas pessoas vão conseguir identificar, pessoas que vivem assim ou que já viveram. Ele é esse livro que tem esse tom, sabe, mais emocional, mais psicológico mesmo. E tem esse aqui também que eu achei ridículo e divertido, que ele fala assim: se pudesse eu pegava a Macabéa, dá-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um beijo na testa, enquanto a cobria com um cobertor. O sonho dos ricos, né? Mimar um pobre. O livro inteiro é assim. Como ele é fininho, eu não vou me estender muito no enredo, eu quis trazer um pouco mais desses outros aspectos para quem ainda não teve interesse em fazer a leitura, né? Que agora tenha. Essa edição ela é maravilhosa, mas você pode pegar em biblioteca, emprestado, comprar a mais simples que tiver, porque você vai ter uma experiência tão bacana quanto a minha. Eu realmente gostei muito desse livro, cada vez mais fã da Clarice. Eu comprei o e-book com os contos, eu estou lendo aos poucos, se vocês tiverem interesse. Eu posso trazer também vídeos analisando, né, esse outro gênero que ela se dedicou tanto. Eu já li Perto do Coração Selvagem, tem uma resenha aqui um pouco mais antiga sobre ele. Eu adoro aquele livro. Perto do Coração Selvagem foi o primeiro romance publicado pela Clarice e A Hora da Estrela foi o seu último. Então, agora eu vou ler o que ela produziu aí ao longo da vida. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa aqui a recomendação de algum outro livro que você queira que eu traga. Esse tipo, assim, conversando um pouco mais e lendo alguns trechos. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. E eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.